Aqui. Pronto. Começou a gravar e nós vamos, né, fazer essa aula, então. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021, é uma quinta-feira, e nós vamos ter a aula número 2 de 4, que a gente está falando sobre o controle de produção, e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre planejamento e controle da produção integrado. É uma área da área de logística, porém, a gente vai abordar a parte de administração de produção, né, de controle de produção. A gente falou sobre a última aula e a gente deu, então, a entender alguns argumentos necessários para a aula de hoje, né? A gente falou sobre de onde vem a administração de produção, que a função dela, ela é decorrente da função comercial, porque o comercial que faz contato junto com o cliente, e isso proporciona, então, movimenta a área de produção. Porque se não tem vendas, não tem produção. Então, aí automaticamente a gente falou sobre os inputs e outputs. Inputs são as entradas de informações e também a parte de compras, de suprimentos, né? Toda essa parte necessária para que haja produção. E os itens, matéria-prima, informações, engenharia, né? E os outputs são as saídas ou entregas, né? Falamos sobre a proteção da produção e a definição dos prazos e voltamos à parte comercial, né? Onde que a gente, então, comentou sobre o fluxo de informações do PCP, que você viu aquele funil, e as informações e a previsão de demanda, que são os prazos, né? Curto, médio e longo, tá? Então, essa foi a última aula aí, que foi a parte 1, D4. Hoje nós estamos na parte 2, D4, tá? Vamos, então. Antes de falar sobre PCP, Programação, Controle de Produção, devemos explicar qual o papel de vendas, produção e compras. A função de cada um deles são distintas. Quando nós falamos sobre vendas, vendas tem o contato exterior com o mundo. Qual que é o universo interior de uma empresa? É a produção, é o departamento de engenharia, é o departamento de compras, é o departamento de qualidade, de manutenção, etc, 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 que você fica dentro do universo interno. O universo externo, quem tem contato é vendas, ou mesmo a diretoria que ela vê sobre essa parte sobre estratégias e etc. Mas, focando aqui o papel de vendas, é alimentar o setor comercial, é alimentar o mapa de produção através do pressuposto que tem-se um produto e atinge a necessidade do cliente, e o cliente pede, e ele faz a compra, ele faz a negociação. Então, o papel de vendas é fazer esse contato externo aí, né? É ele que tem esse vínculo. Porém, para que você possa conversar com o cliente, dizendo, mais uma vez, do foco e do prisma de vendas, tá? Qual que é o foco, o prisma no contato com o cliente, né? É prazo, né? É prazo, quantidade, essas características, informações, é que ele vai ter que fechar junto com o cliente para que ele possa, então, informar a produção
para que a produção possa, então, efetivar este pedido, né? Este pedido de venda, né? Essa ordem de venda dele. Quem que faz essa transição de informações e faz com que este tratado entre vendas e o cliente seja efetivado é o setor de PCP, que é a programação e controle de produção. Então, ele tem que ter muitas informações dentro do seu métier, né, dentro da sua atividade, para que ele possa gerir e acompanhar e monitorar o mapa de produção. Eu estou falando muito difícil? Tabata e Renata? E os outros? Não, dá para entender. Não, né? Está compreensível, né? Tá, sim. Compreensível. Então, vamos lá. Quando você tem vendas, então você já sabe qual que é o objetivo dela. Mas para ela ter um diálogo saudável, digno e honesto com o cliente, vendas tem que saber também como é que funciona a produção, para que ele possa fazer o quê? Estipular prazos. E ele sabe da sua capacidade, né? Ele sabe da sua capacidade. Quando ele tem um excelente produto, ele faz estoques dele, né? Porque a sazonalidade, vendas e o comercial tem que compreender. O que é sazonal? Sazonal são ondas, né? Ondas sazonais. Por quê? Porque tem etapas do ano e tal produto tem uma efetividade, uma venda maior. Tal etapa do ano tem uma efetividade e uma venda menor. Então, eles têm que fazer um mix, né? Tem muitos produtos que eles fazem, então, eles fazem essa equalização. Qual é o papel da produção? O papel da produção é transformar as ideias de vendas na realidade. Então, a função é simples, é uma transformação do que vendas efetivou junto com o cliente. Então, produção ele vai transformar a ideia em algo material, em algo físico, né? E compras, se você quiser usar aí outra palavra para que você possa identificar o setor de compras, não tem problema nenhum e eu também não vou ficar chateado com você se você usar a palavra suprimentos. Então, suprir, né? Suprir. Vamos lá, exemplo. Tabata e Renata aí, você está precisando de um investimento aí, que você está querendo comprar uma moto, um carro, tá? Então, aí o seu pai chega e ele vai o quê? Ele vai suprir as suas necessidades. Então, ele vai te abastecer, ele vai é, te dar condições. Então, isso se chama, pelo nosso dicionário, suprir, né? Suprimento, tá? Esse suprimento, esta área de compras ou aquisição, ela faz com que os estoques sejam reabastecidos para que a produção tenha as condições geradas pelo input, né? Que uma das áreas é a área de materiais, para que ele, então, possa, né, cumprir as suas metas. Quem que fica de olho em todas essas informações e esses níveis operacionais de estoque, ou mesmo, agora a gente vai entrar na área da qualidade, tá? Né? Agora a gente vai entrar na área de qualidade, né? Porque não que esse, né, não que esse slide aí seja o que eu quero falar dentro da complementação da minha ideia aqui, de aula, né? Mas eu quero falar o seguinte: quando você viu, voltando aqui um pouquinho, né? Quando você vê que o plano é de vendas, ele existe, o mapa de produção existe, compras, né? Ele está, viu, suprindo ali e tal. E o PCP, o programador controle de produção, vê que existe uma falha de qualidade. Qual que é uma falha de qualidade? Ele vai saber.
tá? Né, ele vai saber, né, porque a produção vai falar, viu? O almoxarifado, né, que está muito ligado com a área de compras, vai falar por quê. Se você tem um retrabalho sobre um produto, isso pode gerar refúgio. Não que todo retrabalho gere refúgio, porque tem certos retrabalhos que não geram refúgio, tá? Você ainda faz uma recapitulação, você trabalha novamente em cima do produto que supostamente estava liberado e você faz com que ele passe novamente no teste. Então, não que um retrabalho ele gere refúgio. Está compreendido, pessoal? Está compreendido? Tá? Eu até entendi, mas deixa eu te perguntar, né, Elcio? Certo. Igual, a maioria dos retrabalhos que acontece na empresa que eu trabalho, eles geram refúgio e gera, vamos dizer, desperdício. Por quê? Custo. Tanto em questão do material que é utilizado, acaba Perfeito. você não tendo como reutilizar, pode dar contaminação ou alguma coisa assim. Então, o processo aí, ele é já definido, né? Então, você tem aí uma certa especialidade aí, né? Que o Uhum, retrabalho, ele vai gerar refúgio. Pronto, isso gera um custo, isso gera um desperdício, e esse desperdício, ele tem que ser mensurado, mesmo que seja negativo, mas ele tem que ser mensurado porque você, né, você pode gerar por esses índices, né, uma melhoria. Mas uhum, este aí é um ponto, né, especial da sua área. Mas existem retrabalhos, é como é que eu falei, não que propriamente dito vai se gerar refúgio, mas nesse caso específico seu, gera o refúgio. Retrabalho é uma coisa, refúgio é outra, né? Aquele uhum. que tem perda de tempo é retrabalho. Aquele que tem perda de material é refúgio. Ambos perdem, ambos perdem, tá? São condições que você exemplo, né, para que você, né, eu acho que vocês sabem disso, tal, mas eu vou dar um exemplo aqui rápido. Vamos lá, você está viajando de carro e tal e fura ali o pneu, você vai ter que parar e retrabalhar, né? E você vai ter que colocar outro, tal, e daí você retrabalhou e você continua a sua jornada. Automaticamente você perdeu tempo, né? Mas você não perdeu o material. Agora, se você, né, passou em cima de uma de uma pedra e você rasgou o pneu, né? Você vai ter que retrabalhar como? Você vai ter que retrabalhar colocando um outro pneu, né? E você vai seguir caminho, mas você vai ter que gastar um dinheiro para para trocar aquele pneu, né, que está rasgado, né? Porque está rasgado, ele não tem mais como você retrabalhar, tá? Aí você vai ver que que o custo de desperdício, de prejuízo, ele é muito maior neste segundo caso do que no primeiro. Então, aí é um simples exemplo e rápido aí para vocês poderem ver. Os processos industriais, eles não são perfeitos. É, até que você possa imaginar a perfeição de um processo final, ele pode existir, né? Porque se você pegar um processo de construção de foguetes, né, você testa 1.000 peças, é para usar quatro. Tá? Então, você não tem, nesse tipo de processo, né, o benefício de dúvida. Né? Você não pode errar. Tá? Então, são casos específicos. Ou mesmo você está trabalhando lá numa área que é uma área farmacêutica ou uma área de, de energia nuclear. Então,
né? Você não pode ter erros nenhum. Então, você testa, você faz toda uma, viu? É toda uma cadeia, viu? É de testes antes, né? Para que o processo final seja perfeito. Então, nisto vocês sabem que quanto mais a segurança do ser humano estiver envolvido, mais a perfeição do processo final ele vai ser exaltado. Agora, se você tem um processo que ele é razoavelmente simples e não tem tantos aspectos de segurança, aí você pode ter certeza que a qualidade ela não vai ser muito notada, né? E até por sinal ela vai ser trivial, tá? Então vai depender da complexidade do produto e dos aspectos e impactos na segurança do ser humano que o envolve, né? Sobre isso que eu falei agora, vocês entenderam que a qualidade, quanto mais o aspecto de segurança estiver envolvido, mais a qualidade vai ser rígida, austera, Sim. Entendi. tá? Então, vocês... exemplo, vamos lá. Né? Você está trabalhando lá numa empresa que monta e que faz liquidificadores. Né? Essa é uma área, né? Esse é o universo. Agora, se você está tá lá numa empresa, né, que faz, eu posso dizer para vocês, peraí, só eu. Se você está numa área, né, que você faz carros, automóveis, né, aí você sabe que a aplicação da rigidez da qualidade vai ser muito maior do que você fabricar liquidificador, né? Então você vai ver que, né, que esse é composto sobre a qualidade vai ser muito maior, tá? Bom, e aí então vem então, né, o papel da área comercial, que é previsão e demanda, né? Porque ele vai dar a previsão e a demanda para que o mapa de produção ele esteja abastecido. O papel da produção, transformação. E o papel da área de suprimentos, abastecer conforme a demanda. Então, é um ciclo, tá? O conteúdo programático dessa aula é apresentar os objetivos do PCP, Planejamento e Controle da Produção, compreender as etapas do processo de planejamento e controle da produção, e entender as relações entre planejamento da produção e planejamento da capacidade. Tá? Eu sei que são palavras aí, tá? Talvez você só ouviu, mas não capitulou dentro da sua mente, mas você vai entender, porque eu vou te explicar e eu vou tentar forçar o entendimento, né, para que você possa sair dessa aula aí entendendo, não somente participando, tá? Então, o PCP é o processo produtivo. Então, vamos a caminhar dentro disso, né, que eu aqui explanei para vocês, tá? Que pode parecer confuso, mas não é. Essa aqui é a minha organização da minha aula. Então, agora eu vou começar então a explicar para vocês. A programação ou controle de produção e o processo produtivo parte da demanda, né? Você só pode controlar o que existe, né? Você não pode controlar algo que você não existe, viu? Algo que você não vê, né? Você tem que saber que existe alguma coisa para que você possa controlar, tá? Então, a demanda é provida por vendas e o mercado, ele faz com que o mapa de produção ele seja gerado, tá? Então, vendas vende ali o produto, só que tem que entregar, né? Então, o que se faz? Então, você sabe qual que é a sua capacidade e você determina o prazo. Ponto. Claro, nítido, né? Você pode determinar o prazo e entregar antes.
Mas tem certos clientes que, se você falar que vai ser no dia 20 agora, sábado, ele quer no dia 20. Ele não quer no dia 19. Ele quer no dia 20. Então, você tem que ver as expectativas e as determinações do cliente. Mas a demanda, ela é provida por vendas e o mercado. Quando você vê, vamos ver se você pode me compreender. A demanda impulsiona a produção, não é isso? Sim, Pronto. Existem Sim. dois tipos de produção. A produção puxada e a empurrada. Será que vocês podem me explicar o que é uma produção puxada e uma empurrada? Uma impulsionada, né? Uma, ela é puxada, e a outra, ela é impulsionada. Ela é empurrada. Qual que é a diferença entre uma e outra? eu Qual? vou falar, mas não tenho certeza. Puxada é uma produção que já é programada, e eles já têm lá no sistema que tem que produzir determinado volume para entregar ao cliente. Impulsionada é o que eles poderão ainda vender. Viu? E que gera altos estoques. É, Então, porque é algo que não você está está certo. planejado, eles vão produzir Você com está isso certo. de venda, né? Viu? Aquela que está mais próxima de um just-in-time, de um lean manufacturing, né? De uma produção limpa, enxuta, é a puxada. Tá? É porque você puxa ali a produção com base, viu, em dados, né, que você já vendeu, tal. Então, né, você faz, viu, com que a produção seja limpa. A empurrada é a força, né? Isso quer dizer, você impulsiona e você faz estoques baseado numa gestão de negócio, né, numa gestão de demanda, que você vai ter mercado para aquilo. Tá? Então, você faz estoque. No segundo ponto aí, né, é selvagem, é capitalismo puro. Tá? Então, você faz com que aconteça. Tá? Então, mas você não errou, não. Você está certo. É isso mesmo, Tabata e Renata? Isso, sim. Pronto. Não, é isso mesmo. É, né? Estamos no caminho certo aí. Pode Tá? até dar outro sentido, né? Pode até dar outro sentido para empurrada, né? É tipo, depois não ficar tendo necessidade de produzir aquilo, sendo que ele já saberia que ia ter como faturar depois, né? Isso. Então, Isso. ele sempre tenta fazer um estoque daquilo que ele sabe que vai É ter um giro selvagem. bem rápido. É Uhum. selvagem e capitalista, né? É algo assim que vendas ela ela impulsiona isso, né? Ela faz que aconteça, né? Aí ela gera promoções, ela faz o que ela tiver, viu, no alcance dela, né? Ou uma campanha, mas ela sabe fazer isso, né? É. Bom, o terceiro, a demanda gerada por vendas inicializa o processo de compras. Compreenderam isso? Sim, Né? Sim. Porque se você vai produzir, você precisa de insumos, de itens. Né? Então, você inicializa o processo de compras. Perfeito. Suprimento de itens para a produção. É isso que a gente comentou agora. Tá? Nesse slide aí, está compreensivo? tá sim. Claro? Então, maravilha, Deu né? para entender o percurso. Pronto, né? É porque vocês são da qualidade. E a qualidade, ela tem que compreender como é que funciona o processo para numa reunião de monitoramento do processo, vocês
possam contribuir, né? Possam contribuir. Por exemplo, tudo no papel é fácil. A teoria, ela é maravilhosa. Não é isso? Só que a prática É bem mais fácil. a teoria, ela é fácil, né? Você coloca no papel, você ali, objetivo que você viu é que você tem que fazer tantos produtos, tal, blá, 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 blá. Só que no dia, viu, acontece tantas ações, tantas situações, né? É que você fica pensativo em monitorar, né, aquilo que você planejou, tá? Então, isso se chama controle, né? Então você vai controlar, né? Eu sei que você é dono, né, é da sua vida, né? Você controla a sua vida, você sabe muito bem o que você quer. Mas quando você acorda de manhã, você tem um alvo, né? Você tem um objetivo para aquele dia. Talvez até, né, você tenha aí objetivos para um dia, 2 dias, e até para a semana, e até para o mês, e até para o ano, né? Mas isso não quer dizer que exatamente da forma como é que você imaginou, na teoria, nos seus pensamentos, haverá uma concordância da prática, né? O que tem que acontecer? Um controle, um monitoramento, uma um, um, como que eu posso falar assim para vocês, né? Faltou assim a minha, viu, ao meu linguajar assim, ao meu dialeto assim, viu essa palavra, mas não controle, viu? Na verdade, né? Você tem que, poxa, como que é a palavra? Não é rever, não é avaliação, não é isso, não. Como que é a palavra? Correções, né? Você tem que fazer correções de percurso baseado no seu objetivo. Então, se hoje você planejou, tá? Fazer aí um aniversarinho na sua casa aí, lá do seu sobrinho, né? Que seja aí algo bastante singelo e tal, falar é fácil, mas você tem que preparar tudo isso durante o dia, né? Talvez algumas coisas, né? Não saiu, conforme que você planejou, mas o bolo está aí, né? Então, são certas situações que, viu, que vão acontecer. Se você pudesse chegar no final do dia, né, e você, né, fazer uma reunião junto aí né, junto com o pessoal aí da sua casa, dizer assim, ó, hoje eu planejei, né, fazer isso assim, assim, ó, deu certo isso, deu certo aquilo e tal, mas foi feito, tá? Você veria que o planejamento, muitas dessas vezes, a teoria, ela vai se debater com a realidade. E aí você vai ter que fazer correções, né? Então, planejamento, ele faz parte do seu plano, mas as suas metas é que vão ser alcançadas, né? E daí você tem que fazer as suas correções. Bem, viajei muito aí ou não? Não. Então tá bom, obrigado. Não, só dá para pegar. Então você vê, né, que na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. Então você, né, a gente fez aí, né, um dia, a gente fez uma semana, um mês, um ano, né? Isso é bom, né, para você então, né, poder dimensionar aí o que é teoria e o que é prática. De uma certa forma ou outra vai ser alcançado, tá? Vai ser alcançado. Vai depender, logicamente, da sua resiliência, né? Que é resistência com a flexibilidade, né?
Porque tem muitas vezes que a gente cai, a gente levanta, a gente prossegue, porque a gente sabe muito bem o que a gente quer, né? Mas vamos lá. Administração e otimização. Então, você tem aspectos tecnológicos, físicos, humanos e informacionais, que são informações. Informações. As informações, você sabe que ela é muito importante porque nasce lá no input, né? Que uma das informações é quantidade, qual produto, qual cor e etc. Tal. Então, essas são as informações necessárias. Os aspectos humanos é tanto de organização, e aí entra o PCP, como também a parte da produção. Tá? Físicos, a gente pode dizer que são estruturas, que são layouts, que são condições, né? E até a matéria-prima também entra aí. E tecnológicos são o maquinário, porque para você fazer uma produção, né, você tem que ter maquinário, e muitos deles são tecnológicos. Todos esses aí podem falhar, porque a lei de Murphy diz, né, se algo pode dar errado, um dia vai dar errado. Agora, se a gente faz algo com prevenção, se a gente toma muito cuidado, né, com isso, então a gente pode mitigar. Mitigar quer dizer diminuir o impacto, né? E até muitas das vezes impedir com que a meta que está do seu lado direito aí, ó, né? Ela tem uma má notícia, né? A gente pode impedir essa má notícia para a meta e a gente pode trazer boas notícias para metas, né? Que a gente cumpriu. Então, se você planeja e você gera esta condição de análise de riscos, então você tem uma grande possibilidade de atingir a meta sabendo que você foi preventivo. Quem sempre olha isso é o PCP, é o programador controlador da produção, porque ele tem uma meta a cumprir no final. Né? No final do dia, no final da semana, no final do mês, né? Então, isso que eu quis comentar. Deu para entender? Deu. Essa parte de gestão, né? Mas vamos lá. Deu. O processo produtivo, ele vai ter resultados, tá? Esses resultados, eles são controlados. Aí a gente está na prática, né? Essa revisão é o controle sobre o planejamento. Exemplo, você planejou viajar para uma localidade muito longe, né, e você é meio doido, né, e você vai de carro. Então, você quer viajar 2.000 quilômetros de carro. Você sabe que você vai ter um limite, né, vai dar sono e tal. Então, você vai mais ou menos uns 800 quilômetros por dia. Então, você sabe mais ou menos até onde que você vai chegar. Mas se aconteceu alguma coisa que debateu, que bateu de frente com a sua teoria, que foram situações negativas práticas, você tem que revisar o seu planejamento. Né? Mas que você vai chegar lá, você vai. Mas, né, talvez não da forma que você, né, pretendia, mas você vai chegar lá. Tá? Então, quando a gente olha para o PCP, para a programação e controle de produção, ele vai pegar do lado esquerdo aí, ó, você vai ver que tem uma previsão de vendas. Você está vendo aqui em cima, né, onde que tem o plano de produção, que, né, vamos falar que seria aí um mapa de produção, né, que ele sabe o quanto que é a capacidade, né, de cada máquina. Né? Um exemplo claro disso
é se você tem uma pizzaria, você sabe qual que é o momento mais sazonal, de uma forma positiva, né? Você sabe que é entre 7h30 da noite, 8, né? Você sabe que se você tem um forno só e cabe 4 pizzas, né? Você sabe qual que é a sua capacidade de produção, né? Então, se você sabe qual que é a pizza que mais sai, né? Então, você vai ter que suprir, então, o estoque dela. Esse é um planejamento estratégico. O plano mestre é um planejamento agregado, que você junta a capacidade sua de produção e você junta também a demanda e até você faz, senta-se junto com vendas, não para determinar um dia de produção, 2 dias, mas viu até o que também os outros clientes vão querer nos próximos meses. Tá? Então, você vai determinar, então, o que pode ser feito durante dias, semanas, meses, né? Baseado no que você tem capacidade. E aí, o de vermelho aí, ó, você tem a programação da produção, a administração de materiais, o sequenciamento da produção, que vai depender do que os clientes querem, e a emissão e a liberação de ordens. Tem ordem de compra, que é para que você possa abastecer, né? Tem ordem, viu, de compra, né, que você vai ter que comprar, viu, dos fornecedores, a ordem de abastecimento dos estoques e da produção, e a ordem de produção, que é efetivar o pedido. Então, E só uma dúvida. sim, Então, o PCP, ele programa desde o início da compra dos suprimentos até o final da produção? exatamente, só que quando você olha o PCP de empresas médias e pequenas, o PCP ele faz duas coisas. Ele programa e controla a produção e ele faz também o PCM, que é o que programa e controla os materiais, que você vai ver que ele vai se achegar mais do lado dos fornecedores, né? Que ele vai se achegar mais do lado né, de compras. Então, quando a gente fala sobre o PCP para pequenas e médias empresas, ele chuta o escanteio e vai lá e cabeceia na área. Quando você pega uma empresa grande, né, o PCP, ele vai se ater, ele vai se preocupar com o mapa de produção como uma ligação vendas e produção. Ele não vai se preocupar com essa parte sobre programação, controle de materiais ligado a fornecedores. A ordem de compras, estoque, tal, não vai fazer isso não. Mas quando é a pequena e média empresa, o PCP, ele tem tanta informação na cabeça que se você vê ele assim 1 hora do dia, né, ele tá ele tá ou sem cabelo ou o cabelo dele tudo esparramado. Parece que ele levou um choque, né? Porque é tanta informação, né, que ele passa a mão na cabeça e ele vai vendo, entendeu? Porque Uhum. ele sabe que no final do dia ou na manhã seguinte vai ter uma prestação de conta, né? E ele tem tudo na cabeça, ele tem todas as informações, né? Ele sabe o que deu de retrabalho, o que deu de refúgio, ele sabe quais foram as variantes negativas que fizeram com que as metas não fossem alcançadas. Algumas delas são provenientes da falta de qualidade. Aí entra vocês, tá? Porque pensa em uma situação, vamos lá. Se um certo processo ele vai gerar retrabalho e ele dá refúgio, quer dizer que se você comprou 100 peças, né, e você refugou 20, quer dizer que você comprou 100 para ter 100 produtos, né? Só que não vai ter 100 produtos, vai ter 80.
Não é isso? Então, compras, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer um novo suprimento para suprir a deficiência do estoque. Certo ou errado? Certo. Então, você tem Certo. que Então, saber que... É. Ó, toda exemplo. vez que tem Oi, pode. Pode falar. Então, Desculpa. toda vez que tem uma programação assim do que o PCP acompanha por ser uma pequena empresa ou uma empresa de porte médio, ele sempre compra para mais porque ele já trabalha em cima Não, desse trabalho do não. refúgio ou Não não? é que ele vai, viu? Não é que ele vai comprar mais. Comprar depende de muitas circunstâncias. Por exemplo, depende de custo, depende da proximidade do fornecedor, né? Porque tem fornecedor que estão no mesmo, viu? Na mesma área de localização geográfica sua, é na mesma cidade. Tem outros que estão em outras cidades, tem outros que estão em outros estados e tem outros que estão até em outros continentes. Então, viu, o fato é de comprar, ele vai depender de algumas outras informações. Mas não é que ele compra mais. Por quê? Quando você compra, você gasta dinheiro da empresa. E dependendo de quanto que você compra, a não ser que sejam situações especiais de muito conforto financeiro, que você sabe que você vai lucrar muito, você até pode comprar para que você possa ter estoque de matéria-prima. Mas quando você compra, você gasta o dinheiro da empresa. E as empresas hoje, elas compram já sabendo que vão vender rápido. Então, vai depender de algumas outras características de cada empresa, né? Mas não é que ele vai comprar para sobrar. Não é que ele vai comprar para sobrar, né? Ele até pode fazer isso, mas não é o conveniente, não é o certo. Tá? Porque as empresas hoje, elas agem no seu limite, né? Elas agem hoje com os pés no chão, elas sabem que elas têm que comprar justamente aquilo que ela tem que vender. Vendeu, aí ela vai comprando mais, ela vai fazendo todo esse ciclo, né? Mas o que que eu quis falar lá, eu acho que isso aí já está claro, né, para vocês, né? Sobre isso, né? Entendi, Tá, entendi. sim. Ótimo. Aí, viu, se você vê vê uma situação assim, né, que eu vou dar um exemplo, né, sobre isso que eu falei anteriormente. Você tem uma pizzaria, só que a sua cozinheira vai lá e ela percebe que tem uma falha de qualidade no queijo, né? E você tem 3 quilos para hoje. Mas ela viu que 1,5 kg, a metade, deu problema, né? Tá lá com bolor, né? Meio estranho ali, né? Então, quer dizer que a sua capacidade de produção foi comprometida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que refugar e você tem que comprar novos. De uma forma urgente ou não, né? Você tem que fazer com que aconteça. Por quê? A produção, ela vai movimentar o seu estoque, não é isso? Né? Ela vai consumir o seu estoque, não é isso? Isso. Viu? Então, você vai ter que ter estoque. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprar de uma forma especial, urgente. Mas houve uma falha. Agora, com certeza, né, o dono da pizzaria, ele vai querer saber assim, por que deu este problema no queijo? O que foi que aconteceu? Ele vai querer saber. Ele fala assim, isso vai ser sempre? Né? Eu vou comprar 3 quilos e, sendo assim, que só vai valer 1,5 kg? Ele vai querer saber. Este tipo de questionamento, lógico, para outras dimensões, é que vocês veem nas empresas, né? É que nem um problema de ME. A Isso, empresa entra em contato com o fornecedor para saber se a próxima compra que eles vão fazer vai vir com esse mesmo defeito, ou para prevenir, né, que venha com aquele defeito. E aí vocês então podem, a gente pode viajar aqui para um monte de lugar também, pode chegar ao seguinte, os nossos produtos de matéria-prima, que eles são os insumos, né, que são usados para a produção, esses produtos, né, que vêm do fornecedor, eles já passam direto para o estoque. Então, ele é QA, ele é de qualidade assegurada.
Mas quando você tem um problema, ou mesmo aí, um refúgio, aí você fica escaldado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, o que que você pensa, Ivan? Então, você vai ter que inspecionar novamente. Para sempre, não. Até o momento que você readquira novamente a confiança e ele volte, então, a ser qualidade segurada. Quando você pensa sobre, né, sobre isso, é o correto. Viu? É o correto. Então, o que que eu quis dizer sobre o papel do PCP no processo do negócio? Que você tem aí o azulzinho em cima, aí, que é uma parte de revisão, que é uma parte teórica, e a parte vermelha aí é a parte prática. Né? A parte prática é onde é que você faz acontecer. Tá? Porque tudo que é na teoria, tem que ter a teoria. Ó, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, me compreenda. Eu não estou dizendo que a teoria ela é ruim. Eu não estou falando assim que a teoria, né, ela tem uma conotação negativa. A gente tem que planejar, né? A gente tem que idealizar, viu? A gente tem que mostrar o plano teórico, né? E a gente tem que fazer, a gente tem que efetivar. Mas entre a teoria, que é um planejamento, que é um plano, e a efetivação, que é a prática, existe um longo caminho. Existe um longo caminho. Um longo caminho. Né? Ainda mais quando você, dentro de uma condição da produção, você pode tomar variadas decisões. Que nem, lembra que eu falei para vocês sobre o 6M? Que você pode dar um problema de máquina. Oi? Oi? Oi. Pode falar. Sim. Né? É que você pode dar um problema em uma máquina, em uma mão de obra, né? Em uma matéria-prima, em uma medida, em um método na matéria-prima, no meio ambiente, né? Então, aí você une, então, os 6M. Então, teoria é uma coisa. Na prática, existem correções. Existem correções. Né? E isso você sabe, né? Que isso aí existe para todo lugar, né? Deus idealizou o homem e ele fez o homem. Só que quando fez o homem, ele se meteu em muitas astúcias. Daí Deus fez uma correção. Aí ele veio aqui, se vestiu de um homem, né, chamado Jesus, e mostrou o caminho. Né? Então, viu, o objetivo vai ser, então, alcançado. A ideia de se fazer é linda, mas a prática mostra tantos caminhos que a gente tem que fazer uma correção. Quem que faz esta correção para alcance de objetivos é o PCP, que é o Programador Controlador de Produção, né, que são os horizontes de planejamento. Quando você pega os horizontes de planejamento, a longo prazo, é para atingir grandes objetivos. E aí, vendas está muito ligado com isso, porque, né, vamos aí falar sinceramente, ela é a maior interessada nisso. Porque o comercial gosta de assegurar a viabilidade e o desenvolvimento a longo prazo. Né? Ela gosta de vender. Né? Mas só que vai depender também do mercado, vai depender da produção, ela sabe que ela vai ter que se aprimorar, vai ter que comprar novo maquinário, vai ter que olhar os concorrentes, vai ter que olhar o mercado. Por quê? Os riscos não são somente internos, como é que eu falei anteriormente. Existem riscos externos, que é da concorrência, o mercado, o dinheiro, o capital, né, e etc. Viajei muito? Não. Beleza, graças a Deus. Não, deu para pegar. E, por enquanto, fim, tá? Por que fim? Porque a gente tem uma ideia, né? A gente tem uma ideia
viu? É de levar, então, o conhecimento a vocês, técnicos da qualidade, gradativo. Por que é gradativo? Em doses homeopáticas. Pode ver que eu não lancei ainda para vocês cálculos matemáticos, tal, e etc, tal. Na próxima aula eu vou lançar ali, viu? É só para que vocês possam compreender, viu, um pouco mais sobre essa linha de raciocínio, sobre a demanda, sobre, né? E matemática ninguém gosta, mas, viu, ele é bom, para que você tenha viu, uma capacidade mnemônica aí de ligação de fatos, de raciocínio, né? Por isso que existe a matemática e essa é a pedagogia dela. Mas o conceito de produção que tem que ter alguém que a controle e que saiba das variantes. Eu acho que eu atingi bem esses objetivos, dizendo a vocês sobre o que é a produção, sobre o que é venda, sobre o que é suprimentos, sobre o que é compras, né? E o papel da qualidade. Sim. Até agora, eu acho que eu estou aí, eu acho que eu estou aprovado, né? Eu acho que eu acho que eu atingi. Eu vejo também assim, né, que eu fui simples, objetivo para vocês, tá? E Renata, entendeu, Foi Renata? sim. Não, deu para pegar assim, mesmo não tendo assistido a primeira aula, pela gravação deu para pegar. E o bom é que a gente pode depois voltar na aula que você deu por ser gravada e tirar algumas dúvidas que a gente ficou na mente. Isso. E não é também muito longa, então ela é específica, né? Tabata, Foi, deu para entender direitinho, sim. tranquilo? Então, beleza. Então, vocês não vão passar vergonha um dia numa reunião de produção, né? Vocês vão saber muito bem, vocês vão agir Não. na prevenção, né? E isso é muito importante. Tá bom, então, Tabata e Renata? Sim. Maravilha? Tá bom. Agora a Geisa está entrando aí, rapaz. Olha, Uhum. Geisa está entrando agora aí. Ah, Vamos só esperar ela entrar, dar boa noite para ela. Aí eu vou gravar. Acho que ela confundiu na hora. Geisa, tudo bem? Oi, tudo bem? Geisa, Cheguei agora. eu posso te falar uma boa e uma triste notícia? Sim, pode, claro. A boa notícia é que acabou a aula. Certo. E a triste notícia é que a gente vai gravar e depois você olha. Então, você dá uma visualizada. É, Tá? Você vai ficar na história que você chegou aí no apito final do juiz aí. pronto, sem problema. Eu Tá cheguei bom, Geisa? agora, só consegui olhar a internet agora. Obrigada. Joia. Então, pessoal, boa noite aí. Eu vou renderizar e eu vou gravar lá no YouTube e eu vou colocar o link aí para que vocês possam ver então a aula. Tá bom? Tá bom, obrigada, Elcio. Um grande abraço para vocês aí, boa noite e que Jesus nos proteja desse mal aí, né? Leia o Salmo Amém. 91. Boa noite. Boa noite.